que vivifica e convence. A carne para nada. 8 horas e 50 minutos, o programa Vensul já entra ao vivo com mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira. Segunda-feira é dia de quadro Tema Central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí um aprofundamento sobre esse assunto muito importante que é a questão do perdão, né? Tivemos já como dica da semana, né, esse livro Senhor, Servo, Conservo, que fala sobre perdão, e é sobre esse assunto aí que nós vamos estar abordando nesse dia de hoje, no quadro Tema Central do programa Vensul. Você que já está acompanhando o programa Vensul aí pelo nosso Facebook, né? Fique muito bem à vontade aí para estar interagindo com a gente, enviando aí as suas perguntas, né? Pelo nosso WhatsApp 019-983537522, e também pode deixar postado no Facebook o seu comentário a respeito desse assunto, né? Com certeza aí você tem algumas experiências quando você foi ofendido e liberou perdão, né? Ou até mesmo quando reteve o perdão. E é muito válido aí a sua participação na programação, porque muitas pessoas serão enriquecidas aí com seu comentário, viu? Então, o programa Vensul, já a partir das 9 horas, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, você vai acompanhando a sequência da programação. As palavras que dá vida eterna, nós temos crido e Ou até mesmo conhecido quando reteve o perdão. que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus. O Filho de Deus, Jesus. O Filho de Deus, Jesus. O Espírito, é o que vivifica e convence. O Espírito, é o que vivifica e convence. A carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. A carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Desde então muitos discípulos já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12 que andavam com ele: querem também vocês se retirar? Querem também vocês se retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras que dá vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos
Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651 8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô, moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta
volta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Alto Posto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. E a família toda é... É isso aí, ó. 9 horas em ponto, o programa Vento Sul trazendo mais uma edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira. Gente, segunda-feira é dia de quadro Tema Central aí, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí um aprofundamento de um assunto muito interessante, né? Um assunto assim muito legal, que vale a pena a gente estar aí conectado, ligado aí, tanto pelo Facebook como pelo aplicativo, né? Você que já está acompanhando a gente pelo Facebook, olha, é um assunto tão importante que eu até diria para você pegar esse link e enviar para todos os teus contatos, né? Sabe aquela pessoa que você não conseguiu perdoar ainda? Era legal você enviar, né, esse convite, porque vamos falar sobre isso, perdão, né? Quem não teve problema já no passado com perdão, né? O perdão, a falta de perdão, perdão retido, né? É uma sombra ali maligna que acompanha o nosso coração, né? Então não tem como nós não aproveitar essa segunda-feira de estar assim promovendo, promulgando aí, estar compartilhando esse link e falar sobre esse assunto aí com a participação do ministro da Palavra, né, Neuza? Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, uma bela surpresa aí. Não só começar o programa cantando, mas também entrar no tom, né, gente? Então, tô ficando bom nisso, hein? Isso aí é interessante, é muito bom isso aí para os nossos ouvidos, né? Mas um bom dia para todos os nossos ouvintes, né? Apesar da gente fazer essas descontrações aí, que são necessárias nesses momentos de tensão, a gente se considera muito feliz aí, porque você está do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo, e tomara a Deus aí que você consiga achar aí um motivo para você glorificar o Senhor nesse momento. Verdade, mas falando em perdão, até quero pedir perdão aqui, porque eu tô sem uniforme, né? Até deixa eu tirar aqui, né? Porque não tá tão frio agora já deu uma esquentada, né? Então, vamos ficar de uniforme aí no programa Vento Sul aqui. O negócio tem que funcionar, né? Gente, muito legal essa manhã de segunda-feira aí. Seja muito bem-vindo, né? Você que já está aí com a gente conectado pelo Facebook do programa Vento Sul. Aqui eu já vejo as pessoas mandando um bom dia pra gente, deixando seu comentário aqui, ó. Regina Souza, bom dia. Wanda Cunha, bom dia, irmãos. Que Deus os direcione sempre no caminho apertado, né? Marineide Almeida também mandando bom dia e paz do Senhor. Luiz e Prates, né? Bom dia, irmãos, Deus abençoe a todos. Gabriel Perini, bom dia, Deus abençoe a todos os irmãos. Célia de Orlando, Pamela Misael aqui de São João da Boa Vista, né? E Edilene Santos também acompanhando. Gabriel Perini mandando aqui, ó. Gabriel e Marilê, aqui de São Leopoldo, ligados no programa. Que legal, Deus abençoe vocês, viu? Adriana Franco. E, na sequência, muitas outras pessoas vão acompanhando, né? Com a gente aqui, o Marcelo Caldas aqui, do De Bem Cupom, também mandando um bom dia pra gente aqui pelo nosso WhatsApp, né?
E vamos ver aqui o que ele escreveu aqui, né? Mas que beleza, nada como começar a segunda-feira sendo elogiado pela esposa, viu? Ó, ganhei o dia, né? Ganhei o dia. Isso aí, Marcelo, aí. Michele, tomara que ela esteja ouvindo para poder fazer a boa imitação aí, né? Deus usando a Neuza aí para dar uma dica para as mulheres, né? Vamos aí honrar as autoridades, né, no lar, né? Que legal. E aqui também a Aline, aqui de São João da Boa Vista também, né? Participando do programa, né? E lembrando que você pode enviar suas perguntas. Gente, eu tenho certeza que você tem perguntas sobre esse assunto, né? E é muito importante nós aproveitar aí a participação do Ministro da Palavra, que toda segunda-feira entra no quadro, o tema central aqui do programa Vento Sul, descortinando, né? E todas essas dúvidas que se tem aí, que é muito normal, né? Muitas pessoas estão se achegando agora, não acessaram ainda a mesa do Senhor, não conhecem, né, esse material aqui, que é o livro Senhor, Servo, Conservo, que fala só sobre perdão, né? Que prepara o nosso coração aí para que a gente possa receber as bênçãos de Deus que estão aí suspensas no ar aí, né? Deus, através daquela obra na cruz, Jesus Cristo já conquistou tudo o que você precisa para ter uma vida temporal aqui, desfrutando de tudo aquilo que ele já tem e que existe para você, que foi criado para você e para mim, né? Só que algo nos impede de desfrutar dessas bênçãos. O que nos impede? É um coração contaminado, é um coração com lixo emocional, é um coração que não está de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que exercitar o perdão. É uma situação difícil, não é fácil, né? Cada um tem aí as suas mazelas e as suas experiências ruins e negativas, né? Desde o nascimento, né? Até a tua idade hoje, com certeza você foi afrontado, você foi magoado, né? Você tem sofrimentos e experiências ruins para contar. Mas eu quero dizer para você, é incondicional. O Senhor mandou, perdoa, porque tudo isso que aconteceu ou talvez está acontecendo na tua vida vai mudar, mas mediante a você exercitar o mandamento de Deus. Libera perdão, perdoa, exercita, é mandamento, não é um sentimento, né? Não é uma coisa gostosa assim, eu tô sentindo bem assim no meu coração, liberar perdão para um inimigo. Não é fácil, gente. É sobre esses assuntos assim que nós vamos abordar aqui no quadro de hoje, e eu queria pedir para você aí, para que você pudesse assim convidar o maior número de pessoas, para que essas pessoas também conheçam esse assunto de forma diferente, né? Às vezes a razão e o sentimento não deixam a gente perdoar, mas eu quero dizer para você que hoje você vai sair daqui com vontade de liberar perdão e mudar a tua história, né? São 9h07, o programa vai dar na sequência aí, né? Com os nossos breaks comerciais, e já nós voltamos aí, e fique ligado, né? Aproveite esse espaço de tempo e envie esse convite para o maior número de pessoas, e por que não deixar postado no Facebook ali a tua experiência de quando você perdoou o ofensor, o que você sentiu depois, ok? Então 9h07 e o programa entra nos breaks comerciais. Quem sintoniza não muda. Tá demais! Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre. A música que você gosta. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada, ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada, para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô,
moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento, é com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614 em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 36518152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Alto Posto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-999
993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. 9h18 e o programa Vento Sul já está aqui ao vivo em nossa sala virtual com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que vai trazer aí um aprofundamento sobre esse assunto de extrema importância nos momentos finais da era da igreja, que é a respeito do perdão. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, Neuza. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí, dessas rádios que estão conectadas junto com o programa Vento Sul, né? Que Deus abençoe a todos e derrame luz e sabedoria aí para que a gente possa falar coisas que edificam aqui, né? E com certeza, esse assunto que fala sobre perdão, né, é algo tão importante que a Bíblia, do início até o fim, traz várias situações e fatos verídicos na época, falando sobre a importância do perdão. E eu já queria que o ministro trouxesse assim uma introdução, porque nós estamos com uma audiência bem legal hoje, realmente a gente se alegra muito porque o povo está preocupado em limpar o coração, né? Recebi muitas perguntas, a audiência no Facebook é uma audiência assim bastante expressiva, né? E isso nos anima bastante, ministro. Então eu queria que o ministro trouxesse uma introdução sobre a importância do perdão, porque Jesus Cristo, quando iniciou seu ministério terreno, né, através ali de João Batista, preparando já o caminho para Jesus, João Batista já trazia uma mensagem de arrependimento, né, de perdão.
E a última mensagem que Jesus nos trouxe naquela cruz, da cruz do Calvário, também foi, né? Ele dizendo, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então, demonstra aí que o perdão é um assunto que devemos, assim, falar bastante, ministro. Fique à vontade. A questão do perdão é aquilo que leva a saúde total para a alma do homem. Se tem uma coisa que protege o coração do homem, para deixar ele com plenas condições de ter comunhão com o Espírito Santo, é a pessoa saber lidar com o princípio do perdão. Se ele souber lidar com a questão do perdão e conseguir liberar o perdão de forma incondicional, essa pessoa sempre terá uma comunhão bem estreita com o Espírito Santo. E provavelmente vai ser totalmente guiada pelo Espírito Santo. Então a obra que vai sair dessa pessoa vai ser uma obra do Espírito, porque o perdão retido é aquela ponte que consolida a amargura no coração. Então, se tu não souber lidar com o perdão, daqui a pouco teu coração está petrificado e impossibilitado de receber o rio da vida, que é o Espírito nosso íntimo, né? Então, assim como parte inicial, eu sempre gosto de colocar as condições, as exigências de Deus, que conhece a nossa alma como ninguém e sabe como proteger ela dos males, através dos princípios, da obediência aos princípios que ele mesmo dá. O perdão é incondicional. Legal. Bem interessante aí você que está nos ouvindo, né, entender que o perdão não é um sentimento, né, é algo incondicional, é um mandamento. Deus mandou, a gente obedece e desfruta, né, ministro? Exatamente. Ele é um comando, toda lei espiritual é um comando. O que é um comando? Um comando é quando você entra na tua mente uma palavra, uma ordenança de Cristo, ela precisa ser obedecida porque ele é Cristo e eu sou servo. Sim. E aí eu tenho a bênção que está prometendo a palavra. Sim. Eu sempre lembro, assim, da questão de perdão, né? Que todos nós temos experiências ruins no passado e não adianta, a gente vai ter que passar por esse mandamento e liberar perdão. Eu lembro, assim, que perdão é como se fosse uma conta de luz, né? Você precisa tanto da luz, a luz é responsável para manter uma geladeira acesa, um ar-condicionado ligado, aparelhos, enfim, tudo hoje gera através praticamente da energia elétrica, né? A internet, agora mesmo nós estamos aqui nos utilizando da energia elétrica, né? Uhum. Se você não paga a luz, acabou, não desfruta de nada disso, né? Então pode mandamento. Até pagar a internet que não vai adiantar nada. Não adianta nada. E aí a gente observa que chega no final do mês vem aquela conta enorme, mas não adianta, para desfrutar 30 dias de todo o benefício que ela nos promove, tem que pagar. Então, perdão é a mesma coisa, né? Tem que perdoar para desfrutar das bênçãos que é liberada, né, ministro? É isso aí. E não tem escolha, né? Porque quando Deus traz os ensinamentos para o homem, não é para ele achar bonito, é para ele viver, né? E viver dentro dos padrões da bênção que Deus promete para o homem. Verdade. Mas a Neuza tem uma série de perguntas ali, então vamos lá, Neuza. Vamos lá, então. Outro dia o ministro falou que Cristo não vai na consequência, e sim na causa, citando ali Mateus 3,10, né, que o machado está posto à raiz das árvores. E numa cena de Mateus 9:2, Jesus encontra um paralítico. E muitos esperavam que ele tocaria no doente, faria uma oração poderosa, mas Jesus disse apenas: Filho, os teus pecados estão perdoados. E entende-se então que o paralítico perdoou seus ofensores, pois ele foi curado totalmente? Olha, eu não posso afirmar isso, né? Porque o Senhor não estava pregando sobre perdão aí. Uhum. E sobre misericórdia, né? E sobre poder. E sobre o amor divino. Estava tudo exposto nessa passagem. A gente tem que ver o contexto, né? O que Jesus estava mostrando ali. Ele não tratava especificamente do perdão do homem para com as ofensas do homem. Uhum. Naquele momento a ênfase era o amor de Deus para com os pecadores. E o poder que ele tem para
curar doenças, enfermidades, deformidades físicas e até da deformidade, enfermidades da alma, ele tem condições de curar, liberando o perdão divino para a pessoa. E foi o que ocorreu ali. Né? Ali não foi explicitamente uma questão do perdão horizontal, onde os irmãos devem praticar isso e nós com as pessoas, né? Não era uma amostragem divina de ensino nesta área específica, entende? Sim. Mas então o que Deus queria dizer que o problema daquela pessoa eram os pecados, a vida de pecados e os pecados cometidos. Porque uma coisa é a vida de pecados, outra coisa é os pecados cometidos. A gente tem que entender isso. O que é uma vida de pecados? A pessoa que não foi regenerada está na vida de pecados. Certo. Em vida pecadora. Agora, aquele que recebe a regeneração, ele passa a ser um pecador, mas tem vida. É diferente. Entende? Então, aquele homem foi beneficiado porque o Senhor não pode abençoar e curar uma pessoa sem o Senhor conceder o perdão dos pecados que ele tem, da vida de pecados. Certo. Que acontece na regeneração da pessoa, né? Esse Exatamente. Perdão é aquele que vem na regeneração, amém. Tá certo. Deu para entender? Deu para entender, sim. Ministro, eu recebi uma pergunta aqui que eu achei bem legal, assim, porque fala de duas posições, uma pessoa não regenerada e uma pessoa regenerada. E lá no livro de João, capítulo 20, 22 e 23, né, ali aparece a primeira cena, né, do Espírito sendo o habitador da criatura, né? E no versículo 23 fala sobre perdão. Jesus dizendo para eles, se vocês perdoar, né, serão perdoados, se retiverdes perdão. Então quer dizer que a partir da habitação do Espírito Santo, do Espírito de Cristo dentro de nós, o homem agora passou a ter um potencial, né, para liberar o perdão, né? E aí a pergunta é essa: uma pessoa que não é batizada consegue perdoar ou liberar o perdão se ela não tem habitação do Espírito? Olha, a habitação do Espírito não depende só do batismo, né? Sim. Porque naquele momento em que Jesus soprou sobre eles, não havia ainda acontecido o Pentecostes. Sim. E o batismo que tinha as pessoas até aquele momento era o batismo de João. Sim. Né? Não era o batismo em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou em nome de Jesus, que é o mesmo. Né? Então, na verdade, a habitação do derramamento do Espírito Santo é dado àquele que professa sua fé no Filho de Deus como Salvador. Sim. Como homem que veio em carne, Deus que veio em carne, né? Que morreu e ressuscitou. Então, isso já é a habilitação para ela receber a dispensagem do Espírito. O batismo, conforme a Escola do Reino, número 4, 5, 6, ali, não me lembro agora, troca a pessoa de ambiente da moradia dele. Então, o batismo tira ele do mundo do pecado, do sistema do mundo, e coloca no sistema da igreja. E isso é um complemento da primeira parte, que às vezes não ocorre no mesmo momento em que a pessoa ganha a primeira e não tem a segunda. Então, não tem assim sentido se uma pessoa aceita Jesus e não se batiza. Não tem sentido isso. Sim. Porque ela já declarou a sua fé em Jesus. Por que ela vai ficar fazendo parte do sistema do mundo? Aí Satanás vai lá, cutuca, enche a paciência dela, faz... tu tá aqui na minha casa, mas tu é do outro, tá aqui morando na minha casa, de favor? O que é isso, né? Sim. É a mesma coisa, assim, que no exemplo natural. Né? Deus se tira da favela e te leva para o bairro mais nobre da cidade e comprou a casa, fez a escritura e te deu, né? Aí tu quer morar na favela. Vou dar um exemplo, né? Nada Sim. contra os que moram na favela, são pessoas de Deus também, mas é um exemplo aqui que eu dou, né? E lá pode ter pessoas mais
mais habilitadas e mais espirituais do que nós. Não é a questão da moradia, é uma questão de princípio. Sim. Né? Sim. Porque a gente sabe que quem mora na favela são pessoas que têm dificuldade financeira que está lá, entende? Sim. Pessoa que não tem acesso ao consumo, que não tem condições de renda. Então, aí ganha uma casa boa e ele, não, eu estou acostumado a viver aqui, entende? Não quero sair daqui. Mas aí Deus não entende essas coisas, e eu também, não, depois que compreendi, não entendo por que uma pessoa disse assim, não, eu aceito Jesus, mas batizar, vou esperar um pouco, eu não estou preparado. Sim. Não, então, eu não entendo essa linguagem, entende? Sim. Então, aí quando ela muda para o reino, aí fica a consumação da habilitação para perdoar. Já lá na regeneração do confessar Jesus, não precisa batismo para perdoar. Sim. Porque ela já tem o Espírito Santo. Então, e, na verdade, quem vai perdoar é a nova vida. Então, como pré-requisito para perdoar e liberar o perdão, basta ser... ter o Espírito Santo. Ter a habitação do Espírito Santo. Ter vida divina dentro dele. Tá. Então tá aí. E o diabo não perdoa, né? Sim. Então tá aí, você que fez essa pergunta aí, né? A gente agradece a participação. Então fica esclarecido que a pessoa ela precisa ter a habitação do Espírito Santo para liberar o perdão, não é isso, né, ministro? Vamos supor que a gente vê perdão no mundo aí, tá? Sim. Esse perdão não é o perdão divino. É o perdão humano que é comercial. Sim. Então aí, na verdade, o perdão só existe no reino, quando uma pessoa está regenerada. Aí passa a ser genuíno aquilo. Sim, verdade. Até nós temos também uma outra situação lá no livro de Atos, né? O centurião, o Cornélio, né? Ele era um homem temente a Deus e provavelmente ele ouviu falar muito de Jesus durante os 3 anos e meio da peregrinação, né? E ele nem era batizado, mas era um homem que dava esmola, que orava a Deus, né? Então ali ele já tinha, né? Provavelmente já um sentimento de receber o Senhor, né? Sim, é isso aí. Então tá certo. Amém. Ministro, lá em Lucas 7 também conta a história daquela mulher pecadora, né? Que estava na casa de Simão. E Jesus ali naquela cena, né? Ele ministra bastante para nós, assim, que ele contou uma historinha para o dono da casa, né? Porque o dono da casa ficou julgando aquela mulher internamente, né? Ele não expressou aquilo, mas ele pensou, se esse Jesus soubesse quem é essa mulher, nem ia conseguir deixar ela tocar. Mas, ministro, assim, Jesus contou aquela história que um devia 500 e outro devia 50 denários. E aí, vamos resumindo a história aqui, ele disse que a quem muito é perdoado, muito ama. Que ligação existe entre esse amor, ministro, e esse perdão? Queria que o ministro esclarecesse um pouquinho aqui, segundo a pergunta que a gente recebeu aqui. Veja bem, quando Jesus perdoa as pessoas, ele é incondicional mediante a condição de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Quem vem do mundo, né? Sim. Então, onde tem a expressão de amor? Aquele que deve mais, aquele recebe um teor maior de amor, né? Ali a expressão do amor fica mais forte, né? Sim. Porque tu perdoa, vamos supor que tu tem muito dinheiro e tu empresta dinheiro para as pessoas, empresta 500 mil para um e 100 reais para o outro, né? Quando tu perdoa a dívida dos dois, qual é o que vai se sentir mais gratificado? Poxa, o que devia bem mais, né? Entendeu? Uhum. Então, onde tem o pecado, vai superabundar a graça do Senhor. Ali, quanto maior o pecado, maior a manifestação de amor de Deus. Né? Não sei se era nesse sentido que a pessoa... Era. Uhum. Ministro, eu recebi uma outra pergunta aqui dizendo o seguinte. Provavelmente, assim, ela não explicou exatamente a situação, mas em suma é assim, ó. Se eu peço perdão, tá? Eu tenho que conviver de forma normal com a pessoa, mas se a pessoa não quer, tipo assim, eu creio que é alguma questão assim, um litígio conjugal, né? Houve o perdão, só que uma pessoa não quer conviver com a outra, meio resiste. Como funciona nessa situação? Aí tem que fazer outra pergunta. Então vamos ver. Por que não quer viver
né? Sim. Então, porque a questão do perdão é uma questão que aplaca qualquer problema entre duas pessoas. Termina o problema. Sim. Né? E você gostando ou não da pessoa, ou achando que ela merece ou não, você tem que reatar a comunhão com ela no corpo de Cristo, porque ela é teu irmão. Sim. Estou falando com relação aos crentes. Sim. É. Então a pergunta é essa: se eu peço perdão, tenho que conviver normal com a pessoa, mas se a pessoa não quer, essa questão do perdão aí que o ministro falou é com o crente. Bom, e se... aquele que quer continua vivendo normal, agora o que não quer, o problema é dele. Aí, só Jesus. Jesus. Mas eu não posso ter barreiras para receber e ter comunhão e vida normal. Agora, se ele não quer, aí o problema não é meu. O meu problema está resolvido perante Deus. Sim. Entendeu? Eu não posso exigir que as pessoas fiquem conforme eu gosto. Eu tenho que aceitá-las como elas querem, como elas são. E saber conviver com essa situação sem me amargurar. Sim. Então tá certo. Próxima pergunta, Neuza. Sou casada e tenho um marido usuário. Sempre perdoo as recaídas dele. Mas como fazer para manter meu coração puro, já que não depende só das minhas orações a libertação dele? Veja, Deus sempre faz coisas quando tem situações assim, que são doloridas e graves, né? A gente pensa assim, por que Deus permite isso? Deus está trabalhando de alguma coisa para melhorar os dois, né? Nunca é um só. Agora, qual é a diferença do pecado de ser um usuário? Ou a pessoa ser egoísta, por exemplo? Qual é a diferença que tem? Para Deus, o pecado existe igual. As consequências para as pessoas é que muda. Gera mais sofrimento para quem convive com pessoas que são usuários, né? Então, assim, é uma fraqueza, é um pecado que tem que ser tratado biblicamente, nada diferente dos outros, né? E não é motivo para cortar relacionamento e haver divisão. Não é um motivo. Não existe motivos para isso. Sim. Então temos que, a pessoa que vive com pessoas fracas assim, tem que lutar, tem que orar e tem que confiar que um dia Deus vai fazer uma obra, porque ele é filho de Deus. Amém. Sim. Amém. Ministro, eu recebi aqui uma pergunta agora aqui dizendo o seguinte, ó: algumas vezes eu sinto a necessidade de ir até a pessoa da qual magoei para pedir o perdão, mas não consigo discernir se essa vontade vem da carne ou do espírito. É errado eu pedir o perdão mesmo sem esse discernimento? Claro que pode pedir o perdão e deve. Deve, independente se vem... Independente de sentimento, pensamento, situação, porque é ordenança. Até porque se a pessoa sentiu magoada, foi a própria consciência que liberou essa informação. Se ela magoou a outra pessoa, ela tem que ir lá. Sim. Não precisa Deus botar sentimento, pensamento. Só tem que pedir para Deus assim proporcionar um momento para isso acontecer. Sim. Para não ficar uma coisa assim muito racional. Sim. Né? Então, tá. Mas Deus vai oportunizar assim que ela orar para pedir. Ó, então fica assim esclarecido aí para você que fez essa pergunta, né? Que sempre tem que pedir perdão, sim. Tem sempre que haver o conserto. Só tem que pedir para o Senhor um discernimento da hora e do momento, né? Da hora e do momento, exatamente. Isso aí. Próxima pergunta, Neuza. É verdade. Outra pergunta, ministro, diz assim, ó: sou casada e sempre administrei tudo em casa. Pagamentos, compras, consertos domésticos. Quando viemos para a igreja, descobri que tenho uma autoridade em casa e como perdoá-lo por ter sido omisso e a mim também por ter avançado num território que não é o meu. Acho que essa pergunta aí muitos casais vão gostar de ouvir a resposta, ministro. Só Jesus. A questão é ajustar, já que houve essa descoberta do reino e das leis espirituais de Deus. Não é uma questão agora de
ficar se martirizando porque aconteceu errado. Nem tentando criar culpas que não existem, né? O que tem que fazer agora é sentar, organizar e ouvir o que a autoridade deseja, se quer que ela continue com delegações para fazer as coisas, parte ou tudo, como ela vinha fazendo. Se ele delega, se ele concorda, mas a administração, controle tem que estar na mão dele. A parte funcional pode ser delegada, mas o comando, o controle tem que ser da autoridade. Certo. Né? A gente precisa sempre entender esse detalhe, porque muitos não entendem isso, acham que agora são cristãos, a mulher ganha o dinheiro, tem que dar tudo para o marido, tem que deixar ele fazer tudo como ele quer. Não, tem que acertar. Sim. Porque o marido não vai fazer tudo, né? Então o marido vai dizer, olha, essa parte, isso aqui, eu quero que você fique de responsável e faça para mim. Sim. E eu quero que faça assim, assim, assim. Então ele tem uma administração sobre a situação, né? Sim. É só isso, é questão de ajustamento só, não precisa se preocupar muito com isso. Amém. Outra pergunta aqui, quando confessamos ao Senhor o perdão retido e o pedimos em oração, devemos pedir perdão pessoalmente à pessoa ferida? Se a gente foi o agente causador da ferida, temos que pedir perdão sempre. É ordenança de Deus. E temos que ir a pessoa com um e-mail, com um telefone ou pessoalmente, tem que ir lá. Se for pessoalmente, agora tem que ir de máscara, viu? Tá bom. Não dá para ir sem máscara. Mas a amargura é pior que o vírus. Jesus. Verdade. Mais outra pergunta aí, Neuza? Tem mais uma pergunta aqui. Ministro, quando pequena, sofri um abuso por parte de um parente. Como trabalhar o perdão, pois as lembranças me atormentam até hoje? Isso eu sei que é muito difícil. Porque a ferida que fica é muito grande. Mas Deus pode curar essa ferida, desde que ela obedeça o princípio do perdão, da liberação do perdão. Ela não precisa ir lá pedir perdão para essa pessoa, não é esse o caso. Ela precisa orar e citar o nome e dizer que está liberando o perdão e que Deus cure a ferida e remova a dor que ela sente e aquelas lembranças horríveis, imaginação que vem na mente. Sim. E Deus vai curar ela. Ela tem que acreditar nisso. Amém. Demora um pouquinho, talvez, para uns, outros é mais rápido, mas Deus vai fazer ela lembrar do fato sem sentir desequilíbrio, dor, aflição, angústia, medo, insegurança. Amém. Né? Deus cura. Amém. Isso é uma ferida imaterial, não é física. Mas Deus cura essas coisas também que estão registradas na nossa memória subconsciente. Amém. E tá aí essa dica, né? Aí da dica da semana, né? Esse livro. Isso aí. Aqui, esse livro vai ajudar tremendamente. Amém, Jesus. Junto com o kit esse livro também. É um livro fininho, dá para ler numa hora. Não, numa hora eu digo, mas em 3 horas lê bem ele. Lê. Isso aí. Ministro, a sua resposta na pergunta que antecedeu gerou uma outra pergunta aqui para o nosso ouvinte, né? Ele perguntou sobre a questão do liberar o perdão, né? E com relação ao batismo, né? E aí ele fez uma pergunta agora. Eu achava que só quem se batizava recebia o Espírito Santo. E eu queria que o ministro compartilhasse que uma coisa é uma coisa e outra coisa é depois. Não, as duas coisas estão integradas. Por exemplo, quem professa a fé em Jesus recebe o Espírito Santo. Já é regenerado. Já é regenerado. Agora, não tem porquê um filho de Deus morar na casa do diabo. Sim. É só isso que a pessoa tem que entender. Por que as pessoas acham que é o batismo que dá? Porque tem um ato visível, tangível, público, entende? Mas não é. O que a Bíblia diz em Romanos ali, 10 lá? Diz assim, quem crê no coração e confessa com a boca já recebeu o Espírito Santo. Já é nova criatura, né? Já é nova criatura. O batismo é só
vai sair de uma casa para entrar na outra. Sim. Que é uma questão do momento natural. Sim. Vamos supor que essa pessoa nunca se batiza, ela está salva. Uhum. Quero dizer para você. Sim. Mas não tem por que uma pessoa se aceitar Jesus e não se batizar. Isso não existe. Como compreender isso, entende? Sim. É que isso é mal esclarecido pelos ministérios da palavra, que houve até hoje na Terra. Houve um dogma para tirar a pessoa do ar, para enganar as pessoas. Isso foi uma interferência satânica da igreja há muitos anos atrás, que mudaram a redação do versículo de Marcos 16:16, que diz assim, que aquele que for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. E não diz quem crer e for santificado pode ser batizado. Mudaram a redação. E o povo tem que fazer curso, tem que usar roupa branca, tem que ficar de joelho 5 dias, como eu já vi, né? Tem que orar não sei quantos meses para se batizar, tem que fazer um curso de 6 meses. Isso é uma vergonha com uma pessoa que prega essas coisas. Tem que mergulhar com o pé para frente, né? E tem que ser para trás. Não existe isso, gente. A gente tem que pegar o versículo, o mandamento do Senhor. Muitas pessoas estão aí traumatizadas por causa dessas mentiras, né? Venha como está. Amém. Verdade. Está no mundo, venha como está, que o Senhor vai te... Agora tu vai ser imerso na Trindade Divina, tu tem uma nova casa. Glórias a Deus. Amém. Não sei como é que pode instituições ainda que pregam a verdade, a palavra de Deus, permanecer nesse engano, né? Verdade. Uma coisa tão simples de entender. Até porque recém citei o fato de Cornélio, né? Cornélio nem era batizado e já estava falando em línguas, né? E aquele ladrão que estava do lado de Jesus, que se arrependeu, foi batizado para entrar no céu, no paraíso? Eu pergunto. Outro fato aí, ó. É verdade. Então, gente, vamos acordar para a verdade que deve guiar o nosso pensamento e nossos atos, e não os dogmas naturais que os homens criaram. Amém. Ministro, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu não posso encerrar o programa sem trazer em evidência aqui. Está relatado no livro de Mateus, no capítulo 18, né, que inclusive é pano de fundo aqui nos primeiros capítulos desse livro, né? Fala da parábola do credor incompassivo, onde relata ali que o rei resolveu ajustar as contas com seu servo. Aí se encontrou com um servo lá que devia 10.000 talentos. E até eu fiz uma pesquisa aqui no Google e procurei ali o que representava 10.000 talentos, né? E aqui a informação diz que é igual a 350 toneladas. Se for de prata, mais de 100 milhões de dólares. Se for de ouro, mais de 8 bilhões de dólares, né? E ali o rei, então, perdoou a dívida daquele servo. Aí, mais adiante, ele se deparou com o seu conservo, que devia 100 denários, que representa ali, hoje, 3.000 reais ou 3 meses de salário, né? E o que levou a esse servo? Essa é a pergunta. O que levou o servo que foi perdoado de uma dívida impagável, 8 bilhões de dólares, né? Seria a nossa salvação hoje, né? Não tem como pagar. O que levou ele a cobrar os 100 denários do seu conservo? Não seria o motivo dele não ter aceitado o perdão e talvez ter pensado em querer pagar aquela dívida algum dia? Não, ele aceitou o perdão e ficou contente. O problema dele é a maldade no coração. Ali estava Satanás no comando do coração dele, não o amor de Deus que no perdão fluiu para ele. Sim. Ele rejeitou o amor de Deus. Ele preferiu usar sua razão para fazer a cobrança dos seus devedores. E esqueceu que houve alguém que perdoou tudo aquilo que era para perdoar todos também. Sim. Olha só. Hã? Então tá respondida a pergunta. Mais alguma pergunta aí, Neuza? Não tem mais. Então, ministro, são 9h49. Eu queria que o ministro desse um desfecho, uma conclusão sobre esse assunto, ou alguma dica que o ministro sinta aí. Nós precisamos assim fazer uma campanha aí pelo rádio, junto às pessoas, nos grupos virtuais, para fazer ali aquela mãozinha, né, assim, like, nas mensagens, o sininho, e
fazer o curtir ali o que você vai ver e compartilhar o link. Amém. E a inscrição nos nossos canais, importantíssimo. E baixar o aplicativo. Olha quanta coisa de Deus que nós temos que fazer para trabalhar nesse momento que estamos assim praticamente isolados das pessoas. Nós podemos tirar um tempo a cada um de nós fazer esse trabalho tão importante da gente fazer essa divulgação do Evangelho do Reino para mais pessoas. Porque hoje assim é que nós vamos alcançar os eleitos de Deus, não é mais presencialmente. Sim. Os eleitos estão esperando esse trabalho que eu estou falando. Eles estão esperando. Deus, um dia vai chegar uma mensagem. Quantos testemunhos eu já vi? Por exemplo, tem um exemplo do irmão Flávio Pires, nosso presbítero de Santa Cruz. Ele tinha uma organização denominacional. Ele era pastor. Um dia uma fita de vídeo ou cassete, não me lembro, caiu na mão dele. Ele veio com a igreja inteira para o reino. Olha só. Era um eleito. Então, não foi o Sérgio que foi lá falar com ele. Foi uma fita. Amém. Não foi? Sim. Naquele tempo, eu não sei se era fita de vídeo, aqueles baita caixão de fita, né? Ou se foi uma fitinha cassete, não sei. Então, assim, muitos como ele estão esperando uma mensagenzinha de 10 linhas, às vezes de 5 linhas, ou de apenas um aplicativo, ou de uma mensagem de um blog nosso. Está ali. Nós temos que trabalhar como evangelistas virtuais agora. Né? Nós precisamos fazer o Pão de Judá, os canais do YouTube, da igreja, Instagram, Facebook. Nós temos que fazer essas coisas serem pulverizadas. Nós precisamos tirar tempo para isso durante o dia. Né? Aí tu vai ver lá 1000 visualizações, 3 comentários, 5 comentários. Que vergonha isso, gente. E pior que a gente da casa não faz isso. Os que mais estão aqui próximo da administração apostólica não fazem às vezes. Por quê? Eu não faço porque eu não tenho nem Facebook, nem Instagram, nem entendo disso e nem quero entender, né? Porque eu não tenho condições de fazer isso. Né? Eu tenho aqui uma incumbência de Deus de fazer uma coisa e os outros têm que fazer o resto. Amém. O regar não é comigo. Né? Então essa pulverização aí de regar é com os irmãos. Tá certo aí, né? Nós tivemos aí esse momento aí com o ministro, né? Amém. Ministro, então, são 9h52. Queria aqui pedir para a Neuza fazer as saudações aí, finais aí de agradecimento, né? Amém. Eu gostaria de agradecer, então, a participação, né? Que hoje ele introduziu, né? Mais essa luz aí no nosso entendimento. O ministro está me ouvindo? Ouvi, tá ótimo. Me ouvir, porque o ministro ficou quietinho, eu achei que ele não estava ouvindo. Lembra que pode ser que venha um elogio, eu tenho que prestar bem atenção. Tá amarrado. Só Jesus na casa. Amém. Que Jesus te guarde, me guarde a minha boca e coloque um guarda na porta do meu Mas a gente tem que fazer brincadeira no reino também, né? Amém. É para as pessoas saberem que Jesus é acessível para todos nós, como essa palavra que é dita aos nossos ouvidos, né? Martelando o nosso duro coração todos os dias, mas é uma honra, ministro, ter esse momento contigo aqui, da gente desvendar assim, as dúvidas e apresentar assim, as dúvidas dos rebanhos aí, né, que estão acessando esse ministério, e pedir a Deus assim, que Deus venha te manter, que Deus venha te preservar, né, de todos os ataques, levantando aí para ti esse rebanho assim, um rebanho curado realmente, né, que venha realmente a fazer a obra acontecer e pessoas assim que sejam fiéis ao Senhor e tudo que o Senhor fez por elas, né? Eu vejo na minha vida, vejo na vida da gente em casa que é possível sim pessoas duras como nós, Deus investir e Deus oportunizar e vale a pena todo esse trabalho, né? Então eu queria te agradecer, né? E eu vou parar os elogios por aqui para não haver corrupção. Amém.
Então eu agradeço a Deus a participação, que Deus abençoe a família Melo aí, que dirige a igreja nessa região aí de sul de Minas e norte do estado de São Paulo, interior. Que Deus abençoe ricamente vocês e dê força aí diária para vocês não desfalecer, mas lutar até a última hora. Amém. Amém. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe, então. Gente, você participou desse momento tão legal que é, né? Segunda-feira, quadro Tema Central, com a participação do ministro, trazendo aí, né, um descortinamento de assuntos tão importantes como esse que foi hoje, que foi a questão do perdão, né, Neuza? É verdade, Marcos. Essa questão do perdão, gente, é todos os dias, né? A gente vê assim que nós somos atacados todos os dias e o Senhor expõe todos os dias esse princípio para nós, para ver se a gente vai praticar ou não, né? Você sofre a todo momento aí, ou na lembrança, ou presencialmente, você sofre algum ataque, alguma questão aí que precisa perdoar. Então a gente precisa praticar quando Deus expõe esses princípios para nós, né? Que legal, gente. São 9 horas e 55 minutos. O programa Novas do Reino já está no ar aí, né? Você pode dar sequência aí na tua nutrição espiritual desta belíssima manhã de segunda-feira. Grande abraço para você que participou com a gente aqui pelo Facebook. Eu vejo que vários comentários, muitas pessoas e uma audiência fantástica aí e bastante expressiva aí para esse quadro. Que Deus abençoe. E amanhã, terça-feira, revisão da Escola do Reino. É isso, Neuza? Revisão da Escola do Reino. Temos uma aula inédita a partir das 12 horas pelo canal ao vivo da Rádio TV Menorá. Mas amanhã, a partir das 9 horas, aí você vai acompanhando a revisão da Escola do Reino, porque no programa Vento Sul, aula dada aí, aula revisada. Ficamos por aqui e até amanhã. Quem sintoniza, não muda. Nossa vitória, nossa vitória. Tá demais! A música que você gosta. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui.
Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.